Preenchidos os requisitos, as condições do acordo são essas, tá? Reparação do dano à vítima, renunciar aos bens adquiridos com o produto do crime, prestar serviço comunitário e naqueles casos, né, aí fundamentação minha, naqueles casos onde a pena, mesmo com a redução de 1 a 2/3 que o promotor vai aplicar, ela ficar acima de 1 ano, ele pode até acumular a prestação de serviço e a prestação pecuniária. Parâmetros: penas mais altas, prestação pecuniária mais alta. Condição econômica do réu: eu não posso fixar um salário mínimo para uma pessoa com uma profissão de rentabilidade aí de R$2.000 e fixar um salário mínimo para uma pessoa de renda verificada em torno de R$50.000. Eu tenho que ponderar também a capacidade econômica do acusado, ok? Vamos lá, avançando, a gente já tem 40 minutos, vamos tentar adiantar ao máximo o nosso tema de hoje, tá? A ideia é que daí a gente marque um outro para retomar alguns temas polêmicos e daí ficar só respondendo perguntas, até porque daí você já tem uma base melhor até para poder fazer as perguntas, tá ok? O acordo de não persecução penal, ele tem uma forma para isso, né? Não é vamos fazer um acordo e tal, vamos avisar o juiz, não, a forma tem que ser escrita. É previsto uma audiência no Ministério Público com a presença do acusado, presença do advogado, avisada a vítima, para quê? A vítima pode até não estar presente, mas o promotor tem que saber qual que é o dano que precisa ser reparado, né? É a primeira condição, tá certo? É feito esse acordo, preenchidos os requisitos, são aplicadas as condições que a gente acabou de falar, e é mandado essa proposta de acordo para o juiz homologar. O juiz tem como não homologar? E daí? Dá para o juiz não homologar? A lei fala que é um ato do MP, né, o acordo. O titular da ação penal, o representante do Estado na persecução, que vai dizer se tem interesse em fazer acordo ou não. Nesse caso aqui não cabe, a gente vai ter que continuar o processo. Mas o promotor ele pode intervir e dizer, peraí, aqui eu não vou homologar não preenche os requisitos, né? No caso do juiz falar não vai homologar, devolve para o promotor vai ter que, né, dar seguimento à investigação, né, a propor a denúncia, etc. E pode ser que o juiz diga, não, peraí, aqui não está observando os parâmetros do acordo, né, está excessivo, ou está abaixo do que a lei prevê, precisa ser modificado, devolve para o promotor adaptar, tá certo? Mas e naqueles casos que o promotor não quer fazer o acordo? E daí? Você é advogado, né, preenche os requisitos lá do artigo 28A e parágrafo 2º, né, do caput e do parágrafo 2º, e o promotor diz, não vou propor. Por quê? Porque eu não quero, né? E daí? Qual que é o remédio processual? É isso aí, Lucas. A ideia, né, se vocês pegarem o 28A, parágrafo 14, vai dizer que naqueles casos que o promotor, né, se recusar a fazer a proposta de acordo, a medida cabível é provocar o 2º grau do MP, né? Acionar o Procurador-Geral de Justiça ou o Procurador-Geral da República. Então, vai peticionar nos próprios autos, me parece, né? Para que seja remetido os autos ou o instrumento, né? Se o processo estiver em andamento, que seja remetido para o Procurador-Geral de Justiça ou para o Procurador-Geral da República, tá? Mas vamos supor que o juiz diga, não, esse daí é prerrogativa do MP, o judiciário não vai se meter, resolve vocês. Aí penso que o advogado teria que peticionar direto lá no 2º grau para que o PGJ ou o PGR se manifeste sobre o caso, né? Traslada a cópia e peticiona direto lá em cima no 2º grau, tá bom? Mas teria como eu acionar o judiciário, né? E daí a gente tem um problema agora. Se nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser afastada da apreciação judicial, né? Isso é uma garantia constitucional, poderia a lei vetar que o judiciário analisasse uma situação dessa? Fica aí a dica, né, para os advogados, tá? Claro que se o promotor analisar os requisitos e disser, aqui não está presente um dos requisitos, ou aqui eu não consigo aplicar porque ele tem reincidência, ou aqui não é adaptável porque ele já fez há algum tempo, ou seja, ele está batendo na tecla dos requisitos, isso é papel do MP. Então, me parece que não daria, tá bom? Não daria para o judiciário intervir. Todavia,
Vamos supor num caso de legalidade. Opa, eu não estou falando em analisar os requisitos. Eu não estou falando em o juiz se substituir ao promotor na análise dos requisitos. Isso não pode. Eu estou falando em recusa de apreciar. Aí a coisa já começa a ter outra figura, né? Porque é não aplicar a lei, né? Não é o judiciário falando o promotor tem que dar o acordo de não persecução penal. Isso eu acho que de fato não dá, tanto é que tem o 2814, 28A, parágrafo 14, né? Agora, naqueles casos que o promotor diz, não, peraí, esse fato aconteceu no passado, não se aplica. Mas por que não? Não se aplica. Mas preenche os requisitos? Não, mas não se aplica. Aí é uma questão de legalidade, né? Então, o que o juiz pode adentrar? Legalidade e voluntariedade. O acusado foi pressionado, foi feito sem advogado, situações onde o juiz pode e deve intervir. Tá? O juiz não pode intervir na questão das condições. Dizer, não, o promotor diz que não preenche, mas eu entendo que preenche, né? Aí é uma questão do titular da ação, é um acordo. Agora, quando há uma dúvida quanto à legalidade, se a lei é aplicável aqui ou não, aí me parece que o juiz pode sim intervir, tá? E daí a gente pode ter algumas questões, tem gente falando em alguns remédios aí, como o sentido estrito, né, o recurso, HC, mas isso a gente vai voltar mais para frente, certo? Descumpridas as condições, né? O que acontece? Eu já antecipei lá no começo, né? Vai tocar o processo, né? O promotor vai avisar o juiz revoga o acordo de não persecução penal, é assim que está na lei, tá? Não fala nada de contraditório. Não dá para a gente falar de uma decisão dessa que gera um gravame grande para o acusado sem contraditório, né? Qual que é o prejuízo aqui em contraditório? Vai prejudicar a medida? Então, ainda que a lei não tenha falado, me parece que o promotor pediu a revogação, o juiz deveria, né, por respeito ao contraditório, à ampla defesa, que são garantias constitucionais, abrir um prazo para que a defesa fale. Ah, professor, dá para marcar audiência, né, audiência de justificação, similar lá à execução da pena? Daria, né? Claro que daria, só que me parece que em épocas de tanto volume de processo, eu burocratizar mais o sistema, eu particularmente sou contra. Eu acho que o ideal seria abrir para a defesa falar. Intima a defesa do acusado para em 10 dias se manifestar sobre o pedido de revogação. Por quê? Pode ser que a alegação do promotor é que ele não pagou a prestação pecuniária. E daí a defesa traz e comprova que pagou. Ainda que com atraso, mas ele pagou, realmente ele perdeu o dia, mas na semana seguinte ele foi lá e pagou. Daí é motivo para revogar? Tá? Então, prestem atenção nisso daí, tá bom? Outra peculiaridade fala que ao promotor cabe fazer o acordo, leva ao juiz, o juiz homologa e depois remete isso, o promotor teria que levar o acordo homologado para fiscalização na vara de execução penal. Ué, mas é condenação? Por que foi misturado as coisas, né? Não é condenação, é um acordo. Fiscalização, o que acontece? Muitas vezes as pessoas pensam no sistema pensando nos grandes centros, né? Porque muitas capitais têm central de pena alternativa, tem central de alternativas penais, ou seja, leva lá porque é lá que fiscaliza, lá que cuida de pena alternativa, lá que cuida da suspensão condicional do processo. Mas no interior não, em cidades menores não. Então vai mandar isso para uma vara de execução penal que cuida de preso, né? Então, me parece que também a gente pode ter um problema aqui prático que quem pensou o sistema aqui, às vezes não tem tanta habitualidade aí no sistema, tá bom? No sistema processual penal.